Você sabe que é perigoso, né? Empinar pipa perto da rede elétrica. Eu sei, mas eu nunca faço isso não. Porque você é um rapaz esperto, né? Há países em que essa rede elétrica é toda subterrânea. Oba! Bom, mas enquanto a gente não chegar lá, vou perguntar de novo, hein? Você já viu os fios da rede elétrica? Acho que já reparei sim. Eu já reparei sim. Os fios ficam com uma barriga assim, meio curvados. Isso. Então, no inverno, eles ficam mais esticados, tá? Se eles não tivessem essa folga, eles arrebentariam. Então, eu acho que eu tô entendendo a lógica. No calor, com aquele sol todo, ele vai dilatar e fica curvado. Isso. E no inverno acontece o contrário, ele se estica. Muito bem, gostei de ver, entendeu mesmo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, fazer uma experiência para ilustrar essa ideia, tá? Vamos lá. Então, dá pra você tirar isso daqui pra mim? Tá legal. Vou guardar isso aqui embaixo. Pegar esse poste aqui, de rede elétrica. Tá aqui. Poste? Na realidade, eu tenho aqui um suporte, 2 suportes, né? E eu coloquei um fio metálico aí, um em cada conjunto. Justamente para simular a situação do fio da rede elétrica, tá? Tá legal. Bom, eu estou utilizando um deles, esse que está aqui próximo, esse daqui que está aqui atrás, como referência. E o outro eu vou aquecer. Só que eu vou aquecer através de um efeito elétrico, o efeito Joule. Vai transformar a energia elétrica em calor, tá? Então, à medida que esse fio ele é aquecido, aumenta a temperatura, a tendência das partículas se afastar mais, então ele vai sofrer uma dilatação, né? Então, vamos ver como que isso daí vai ocorrer nesse fio. Bom, eu vou ligar polo negativo, e aí você vai ligar para mim o polo positivo. Agora, fique de olho numa porção do fio. Dê uma olhada, ele está bem esticadinho agora, né? Repara o que vai acontecer quando você fechar o circuito. Olha, tá vendo? Ele sofreu uma pequena deformação. Por quê? Porque ao aquecer, ele dilatou, aumentou o comprimento, né? E sofre essa dilatação. É o que ocorre no verão. No verão, a temperatura alta, os fios ficam com aquela folga, né? No poste. Agora, vamos simular o inverno, né? O inverno. A temperatura baixa. Eu vou tirar, então, o que está aquecendo esse fio. Isso, abrindo o circuito. Olha o que vai acontecer. Você percebeu? Ele volta a ficar esticado. Volta a ficar esticadinho, né? Então, é isso daí que acontece. A dilatação, ela vai depender, então, de alguns fatores, como nós já conversamos até agora, né? Nós vimos que ela depende, primeiro, do material. Nós vimos também que ela depende da variação de temperatura, né? Aquecendo, ele vai dilatar mais. Agora, um outro fator importante, quer ver? Vamos supor que esse fio aqui tenha 20 centímetros de comprimento, tá? 20 centímetros. 20 centímetros. Tá legal. E ao aquecer, dando uma certa variação de temperatura, ele aumente de 1 milímetro. Tudo bem? Então, eu tenho 20 centímetros de fio, e ele aqueceu e sofreu um acréscimo de 1 milímetro no seu comprimento. Tá legal. Se em lugar de ter 20 centímetros, eu tivesse 40 centímetros de comprimento, ao aquecer na mesma quantidade, na mesma variação de temperatura, quanto que ele ia aumentar? Se aumentou de 20 para 40, vai aumentar de 2 milímetros, de 1 milímetro para 2 milímetros. É isso aí. Então a gente percebe o seguinte, que quanto maior esse comprimento inicial do objeto, quanto maior a dimensão inicial dele, mais ele vai dilatar. Então, olha, basicamente, toda dilatação depende de 3 fatores. Dilatação dos sólidos, né? Dilatação térmica. Depende das suas dimensões iniciais, depende do material de que ele é feito, do coeficiente de dilatação, e finalmente depende da variação de temperatura, tá? Tá legal. Eu só queria te fazer uma perguntinha que foge um pouco do assunto. Fale. Como é que os pássaros que pousam nos fios, eles conseguem pousar sem tomar choque? Tá aí uma boa pergunta, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, peraí, deixa eu desligar aqui. Vamos supor que essa garrinha aqui, esse jacaré, faça o papel de passarinho. Virou um passarinho. Tá, então vem o passarinho, pimba, parou aqui no poste, tá? Então, quando o passarinho ele fica sobre o fio, ele não encosta em mais nada. Consequentemente, ele não fecha o circuito. E aí, não vai passar corrente elétrica sobre ele, né? Então, ele não vai tomar choque. Agora, imagina o seguinte, que esse passarinho tem um rabo bem grande, bem comprido, tá? E esse rabo do passarinho ou encosta aqui no outro fio, ou mesmo no próprio fio que ele se encontra, né? Ele vai criar uma diferença de potencial, vai fechar o circuito, vai passar a corrente elétrica e aí ele toma choque. Vai tomar um belo choque. Um belo choque. Bom, mesmo com a gente, né? Se você, por exemplo, pegar um fio, né, desse de alta tensão, segurar em 2 posições diferentes, assim, né? Um braço aqui, outro aqui, com uma certa distância, essa distância já é suficiente para criar uma diferença de potencial
e passar uma corrente sobre o seu corpo. E aí você vai tomar um bruta choque também. No caso do passarinho, as patas do passarinho são bem próximas uma da outra, tá? Então não é o suficiente para criar essa diferença de potencial e passar uma corrente por ele, tá? Então é isso aí. Se a gente segurar com a mão uma pertinho da outra, não toma choque. A princípio não, né? Se você colocar uma distância maior, toma um choque bem grande, né? Por isso que é importante e é perigoso empinar as pipas perto da rede elétrica. É muito perigoso você empinar as pipas, porque, veja só, vamos supor que isso daqui seja uma pipa. Ah, o passarinho virou pipa. Tá, então agora é uma pipa, né? Então você está lá empinando a pipa e de repente, pimba, a pipa bate lá no fio de rede elétrica, tá? E você está com o pé onde? No chão. Certo. Então perceba que você fechou o circuito entre o fio e o chão, vai passar a corrente elétrica. E aí você toma um belo de um choque, né? Mas como o nosso papo não é de eletricidade, né? Não, era só uma curiosidade. O que eu acho legal é que essa dilatação tem presente em situações tão simples do nosso dia a dia e eu nunca tinha reparado. Se a gente pensar bem, tudo que faz parte do nosso dia a dia tem uma razão de ser, né? E quando a gente começa a estudar, a perceber, é aí que aparecem coisas muito interessantes. Bom, então em falar em experiência interessante, eu vou mostrar uma experiência muito legal pra você. Oba! Coloca isso aqui lá atrás. Deixa comigo. Bom, você vai precisar de uma garrafa de vidro vazia, você não vai utilizar mais, mas o álcool tá aqui, fósforo. Então é meio perigoso, hein? Você tem que tomar cuidado, olha, pra fazer essa experiência é sempre bom ter um adulto por perto, tá? Tá legal. E um barbante, tá aqui, um barbante comum, tá, de embrulho. Muito bem, vou colocar um pouco de álcool nesse barbante. Tá aqui, embeber esse barbante com álcool. Pronto. Tá aqui. E vou dar uma volta, ou duas aqui, sobre essa garrafa de vidro, né? Então tá aqui. Uma volta, duas e dá um nó. Deixa eu acertar direitinho aqui. Bom, na realidade, deixa eu colocar no nível aqui, bom. Na realidade, você escolhe a altura do barbante, tá? Pode ser uma altura qualquer. Dá um nó para ele ficar bem preso. Tá pronto aí a nossa experiência. Agora, para prosseguir essa experiência, é bom que você faça perto de uma pia, tá? Algum lugar que você possa fazer sujeira, né? Tá? Bom, deixa eu colocar esse saquinho lá para trás. Tá aí. Então, o que eu vou fazer rapidamente, então, deixa eu descrever o que eu vou fazer para você ficar atento, tá? Eu vou colocar fogo nesse barbante com álcool, tá? Vai aquecer uma parte do vidro e depois eu vou colocar embaixo da torneira. Agora, à medida que ele aquece o vidro, né, essa reação de combustão vai aquecer o vidro, a temperatura aumenta. A temperatura do vidro aumentando, o que vai acontecer? A tendência... tá na cara. O vidro vai dilatar, né? Muito bem. Pronto. Olha lá. Então, aquela região está sofrendo dilatação, né? Sofrendo aquecimento. Muito bem. Tá apagando já. Apagando? Já é o suficiente. Pronto. Olha lá, presta atenção, hein? Percebeu? Trincou. É o que a gente chama de choque térmico. Deixa eu mostrar pra você. Térmico. Vamos tentar explicar então o que acontece aí. Você aqueceu uma região, tá? Então as moléculas estão vibrando muito rapidamente. Sofreu dilatação. Quando você jogou a água, eu joguei água nessa região aqui. Então, você repara que as moléculas dessa região tendem a contrair, né? Diminuir o seu volume. Então, enquanto uma está aumentando, está grande, né? O espaço ocupado, outra diminuiu. Então, com isso ocorreu... Uma se separa da outra. Ocorreu a ruptura, né? É isso aí. Agora, perceba que esse tipo de problema também que ocorre, que é o choque térmico, acontece quando você joga café quente numa xícara e depois você coloca leite gelado, né? Pode trincar a xícara, né? Uma outra situação, quando você come uma comida com uma temperatura muito alta, né? Uma comida quente, né? E daí você toma um líquido a uma temperatura baixa, um líquido gelado. Você pode trincar os dentes. Que ruim. É, o choque térmico. Então tem que tomar cuidado com isso daí, né? Sabe, eu pensei que a gente só pudesse cortar o vidro com aqueles diamantes. Mas se você reparar bem, eu não cortei o vidro, né? Eu fiz esse vidro trincar numa região que eu desejei, no caso, onde eu passei o barbante, né? Então, quer dizer que você pode escolher o lugar certinho. Na realidade, veja só, para que eu possa cortar esse vidro e deixar limpinho, eu tenho que passar um diamante ou uma lixa por aí, né? Porque desse jeito ele não serve nem para copo, né? É só lixo. Lixo reciclável. É isso aí. E se aqui no bairro tivesse essa coleta seletiva de lixo,
que separa papelão, papéis.